Seja bem-vindo ao canal História Tube. Eu sou Wanda Rocha e quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem foi a Imperatriz Leopoldina e qual a importância dela para o Brasil? Vem comigo que no caminho eu te explico. É logo após a vinheta. E não se esqueça de deixar aquele like, hein? O nome completo da Arquiduquesa da Áustria, que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil, era Maria Leopoldina Josefa Carolina Francisca Fernanda Beatriz da Áustria. Nasceu em 22 de janeiro de 1797, no Palácio de Hofburg, em Viena, Áustria. Era filha do imperador Francisco I da Áustria e da imperatriz Maria Teresa das Duas Sicílias, e pertencia à poderosa família real dos Habsburgos, uma das mais influentes da Europa. Leopoldina nasceu em um período turbulento da história europeia, e sua infância e primeira juventude não correram pacificamente, não, porque em 1799, Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França no cargo de primeiro cônsul e posteriormente se intitulou imperador, o que fez com que o pai de Leopoldina, Francisco I da Áustria, fosse o último imperador do Sacro Império Romano-Germânico. A partir daí, Napoleão fez acontecer na Europa uma série de conflitos e sistemas de alianças conhecidas como coligações ou coalizões, que redefiniram com frequência as fronteiras do continente. A Áustria foi uma das participantes contra a França e presente em todos os cenários do conflito. Napoleão fazia estremecer as antigas instituições do velho continente. Batalhas ferozes abalaram o império e a corte. A irmã mais velha de Leopoldina, Maria Luísa de Áustria, casou-se com Napoleão Bonaparte em 1810, buscando fortalecer os laços entre França e Áustria. O casamento por procuração de Estado foi, sem dúvida, uma das derrotas familiares mais graves. Leopoldina teve uma infância marcada pela rigidez com os estudos e estímulos culturais diversos e as sucessivas guerras que ameaçavam o império de seu pai. Desde cedo se interessou por ciências naturais, principalmente botânica e mineralogia. Também gostava de fazer coleções, montou acervos de moedas, plantas, flores, minerais e conchas. Fazia parte da formação da família o aprendizado de línguas. Leopoldina falava 6 idiomas e aprendeu rapidamente a língua portuguesa. Eram frequentes também as visitas a museus, jardins botânicos, fábricas e campos agrícolas. Ela também participava de bailados, atuava em peças teatrais e tocava instrumentos para uma plateia com o objetivo de se adaptar aos cerimoniais e à exposição pública. Leopoldina recebeu uma educação exemplar. Foi moldada para ser apta a governar, um fato raro entre as casas nobres da época. O sonho de D. João VI era que seus filhos se casassem com as herdeiras dos Habsburgos, que lutavam contra a França revolucionária e napoleônica. O casamento entre Leopoldina e Pedro I foi uma aliança estratégica entre as monarquias de Portugal e da Áustria. A grande pergunta que todo mundo faz é: será que eles estavam apaixonados? Não necessariamente. Casamentos reais raramente envolviam emoções fortes. Na tradição aristocrática, a conveniência política e social estava acima dos sentimentos. O que importava mesmo era a aliança entre as dinastias, a união íntima entre as cortes, construindo assim uma teia de interesses que integrava a geopolítica do continente europeu. As filhas serviam como peões no tabuleiro político e máquinas de fazer filhos, e viviam para a maternidade. Em 1817, Leopoldina casou-se por procuração no dia 13 de maio, em Viena. Ter uma arquiduquesa da Casa de Habsburgo como esposa
era ter a melhor conselheira e estadista que um governante poderia desejar. Depois do casamento, Leopoldina fez uma longa viagem de 84 dias até chegar ao Brasil no dia 6 de novembro de 1817. Foi recebida com grande pompa. Milhares de pessoas que já há 2 dias aguardavam no cais se espremiam para acompanhar sua chegada à capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro. Ela trouxe uma comitiva de cientistas e artistas, o que contribuiu muito para o desenvolvimento cultural e científico do país. A princesa iniciou a lua de mel numa corte bem diferente das europeias. A nobreza brasileira era alienada de tudo que era tido por bom tom. Não eram elegantes nos costumes e nem tinham uma cultura requintada. Estavam sempre envolvidos somente no que dizia respeito às intrigas mais reles da corte. A realidade brutal da escravidão, com sua violência e a animalização das pessoas, chocava. Os naturalistas Spix e Martius, que vieram na comitiva real com Leopoldina, ficaram horrorizados com a quantidade de pessoas escravizadas que executavam os piores trabalhos. Não era à toa que os estrangeiros, negociantes e diplomatas viviam longe da agitação do centro do Rio de Janeiro, espalhando-se por Botafogo ou Laranjeiras, onde os cativos não eram presentes. Inicialmente, Leopoldina não percebeu a dura realidade dos escravizados da cidade do Rio de Janeiro, porque Dom João VI e Dom Pedro não queriam que ela ficasse instalada no centro da cidade, pois àquela altura dos acontecimentos, a abolição da escravidão era um dos temas que já agitavam os estados europeus, inclusive a Áustria. Desde pequena, Leopoldina era extremamente religiosa, orava e meditava regularmente. Além disso, sua vida era orientada para atividades devotas e de caridade. Essa era a jovem a quem Dom Pedro foi apresentado, que acreditava ser amável por suas qualidades morais, um símbolo de pureza espiritual e não física. Leopoldina e Dom Pedro tiveram 7 filhos, incluindo Dom Pedro II, que se tornaria o segundo imperador do Brasil. A imperatriz Leopoldina é considerada como a principal articuladora do processo de independência do Brasil, ocorrido entre 1821 e 1822. Segundo os historiadores, foi em grande parte graças a ela que o Brasil se tornou uma nação. Leopoldina abraçou o Brasil como seu país, os brasileiros como seu povo e a independência como a sua causa. Foi também conselheira de Pedro em decisões políticas importantes que refletiram no futuro da nação, como o Dia do Fico e a posterior oposição e desobediência às cortes portuguesas quanto ao retorno do casal a Portugal. 2 gerações antes da princesa Isabel comandar os destinos do país e 2 séculos antes de Dilma Rousseff vislumbrar ser presidente, Leopoldina se tornou aqui a Imperatriz Leopoldina, a primeira mulher no Brasil a ter reconhecido seu papel político e a se tornar chefe de Estado de um país americano independente. Leopoldina era uma mulher culta e interessada em ciências naturais, botânica e mineralogia. Apoiou expedições científicas no Brasil e contribuiu para o estudo da fauna e flora brasileiras. Ela trouxe para o Brasil a primeira biblioteca científica que incluía obras sobre botânica, zoologia e geologia. Deixou um legado duradouro como mulher inteligente e determinada que desempenhou um papel fundamental na formação do Brasil como nação independente. Sua influência também se estendeu à política, defendendo os interesses do Brasil. Ela é lembrada como uma das figuras mais importantes da história do nosso país, não apenas por seu papel na independência, mas também por sua dedicação ao desenvolvimento cultural e científico do país. A cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, foi fundada em sua homenagem. E aí, você sabia de tudo isso? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!